boa tarde ou boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos mais uma vez ao canal Help Química, onde aqui nessa terceira parte nós vamos dar continuidade, então, à nossa terceira aula de isomeria plana, né? Então, pessoal, aquele velho recadinho de sempre. Se você gostar desse vídeo, vai aqui embaixo e dá um joinha para mim continuar gravando conteúdos como esse, beleza? E se você ainda não é inscrito aqui no Help Química, vem aqui embaixo do vídeo também, clique em se inscrever, clica no sininho para ficar por dentro de todas as notificações e novidades aqui do canal. Beleza? Então, dado aqui os recados, vamos começar a terceira parte sem perda de tempo. Nessa terceira parte aqui, então, pessoal, eu vou iniciar ela falando com vocês uma parte que não deu para falar lá na segunda parte, né? Porque a aula já estava ficando um pouquinho grande, que é sobre isomeria de função. Então aqui nós continuamos falando sobre isomeria, e agora mais especificamente eu quero falar um pouquinho sobre os isômeros de função. Então, pessoal, o que vem a ser um isômero de função? Isomeria de função então, o isômero de função é aquela em que há alteração na função. Então, nós estamos falando de compostos que são isômeros, ok? Né? Nós temos lá compostos que são mesma fórmula molecular, mas que na estrutura dele, né, há uma alteraçãozinha. Então, aqui, por exemplo, vamos ver aqui alguns exemplos para nós podermos fixar bem essa ideia. Então, aqui no primeiro exemplo, né, o nosso exemplo de número 1, vou colocar ele aqui no vermelho escuro. Então, esse nosso primeiro exemplo aqui, de número 1, eu tenho esse mocinho aqui, o CH3, CH, OH, CH3. E esse daqui, eu vou chamar ele de composto de número 1. Esse outro carinha aqui, o isômero dele é o CH3O, CH2, CH3. E eu vou chamar esse mocinho aqui de composto 2. Beleza? Então, pessoal, aqui é o seguinte, se nós olharmos a fórmula molecular aqui, desses dois mocinhos aqui, nós vamos ver que eles possuem fórmula molecular do tipo C3H8O. Beleza? C3 não, né? Tô doidão aqui. 3678. C8. Não, desculpa, eu tava certo. C3H8O. Desculpa aqui, pessoal, foi confusão minha. Então a fórmula molecular aqui nesse carinha é C3H8O. Só que se a gente notar bem aqui nessa estrutura, nós estamos tendo uma alteração da função. Então, nesse cara aqui, nós temos a função álcool e a função álcool, né, o isômero da função álcool, é um éter. Então, esse é o primeiro ponto importante. Esse é o primeiro ponto importante que nós pegamos aqui. O isômero álcool, ele vem para um isômero do tipo éter. Então, é a primeira mudança significativa que nós temos aqui, numa mudança da função química. Beleza? E aí, pessoal? Então, eu vou dar um segundo exemplo aqui, depois eu faço um
um esboçozinho do nosso quadrinho aqui. Eu vou pegar aqui um segundo exemplo para a gente fixar bem essa ideia. Deixa eu apagar esse primeiro exemplo aqui. Sai apagando tudo aqui. Isso. E vou pegar aqui um segundo exemplo, o nosso exemplo de número 2. Bom, o exemplo de número 2, então, o que eu vou ter aqui é um CH3, C dupla O, OH. Que eu vou chamar esse carinha aqui de composto 3. E esse mocinho aqui é OH que eu chamei ele, então eu vou fazer esse carinha aqui, CH, ou melhor, vou representar como HC, C dupla O, O, CH3. E esse aqui vai ser o nosso isômero de número 4. Bom, se nós olharmos bem aqui para esses dois carinhas aqui, nós vamos tirar a sua fórmula molecular, ok? Então a fórmula molecular desses dois carinhas aqui, ela é C2H4O. Então, nós chegamos à conclusão de que é um isômero de função, porque desse lado aqui eu tenho um ácido carboxílico. E nesse outro extremo aqui, nós temos a geração de um éster. Então, nos nossos isômeros de função aqui, o que nós vemos com esse exemplo 2 é que está havendo uma mudança significativa aqui da nossa função química. Então, galera, o que nós chegamos de conclusão que acontece em uma isomeria de função, né? Nós vemos que as funções elas sempre estão mudando e parece que elas estão mudando seguindo uma lógica, tipo assim, álcool indo para éter, ácido carboxílico indo para éster. Então, uma maneira de nos ajudar, né, que nós vamos tentar, prova do vestibular e coisas do tipo, é fazer um resuminho do que transmuta em que. Então, nós temos aqui que as transformações elas são. Então, quais são essas transformações que nós temos quando nós estamos tratando das nossas funções químicas, dos nossos isômeros? Nós vamos ter a transmutação da seguinte maneira. Álcool tem como isômero um éter. O ácido carboxílico gera como função o éster. Outro isômero de função que nós vamos ter é um aldeído ele terá um aldeído ele terá a cetona como seu isômero. E um fenol vai para quando ele tem uma mudança, vai para um álcool. Beleza? Então, essas aqui são as mudanças que nós temos, né, quando nós estamos falando de isômeros. Beleza? Esses carinhas aqui que são, eu tenho o álcool vai para éter, ácido carboxílico, o seu isômero é um éster, o aldeído é uma cetona e o fenol, o seu isômero, ele se torna um álcool. Beleza? Então, esses aqui são os nossos tipos de isomeria
de função. Muito bem. Vamos ver aqui, galera, um outro tipo de isomeria. Vou mudar aqui a cor da tinta. Você, ainda lembrando, né, pessoal, que nós ainda estamos falando de isomeria plana. Eu perdi a canetinha aqui. Vamos lá. Então, agora nós vamos falar de um tipo de isomeria que é chamado de isômero de compensação. Que também, por alguns livros, é trazido como isômero de metameria. Isômero de compensação ou isômero de metameria, galera, são a mesma coisa, com nomes diferentes. E o que significa? Ele significa o seguinte, que esses compostos, ou esses isômeros, eles alteram a posição do heteroátomo. Então, esses mocinhos, a única coisa que nós temos aqui no isômero de compensação ou metameria, ele só tem a alteração, né, do que nós estamos tendo ali, ele só rola para nós a alteração da posição que o nosso heteroátomo se encontra. Então, aqui vamos aqui alguns exemplos. Vou pôr de amarelo agora. Cada hora eu ponho uma cor diferente, né, gente? Que horror. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para nós fixarmos bem essas ideias. O primeiro isômero que eu quero mostrar aqui para vocês. Peraí, minha folha voou aqui. Os meus exemplos. O primeiro isômero que eu quero mostrar aqui para vocês é o isômero do tipo. Opa! CH3, O, CH2, CH2 e CH3. E vou chamar esse carinha aqui de composto 1. E um outro isômero desse cara aqui é simplesmente se eu mudar a posição do heteroátomo. Então eu passo a ter CH3, CH2O, CH2, CH3. E esse carinha eu vou chamar ele de 2. Então note, pessoal, que aqui eu tenho o heteroátomo fazendo essa molécula ser quiral, ou seja, ter os dois lados dela iguais. E esse cara aqui, o heteroátomo está entre o primeiro e o segundo carbono. Por isso que se enquadra na isomeria de compensação, ou também como chamado de metameria. Um outro exemplo pode ser desse outro mocinho aqui. Vou pegar aqui o CH3, NH2, CH2, CH2 e CH3. E vou chamar esse cara aqui de composto 3. Um outro isômero desse carinha aqui pode ser o CH3, CH2, NH2, CH2 e CH3. E vou chamar esse carinha aqui de 4. Nota então, galera, que tanto no exemplo A, tanto no exemplo B, o que está diferenciando é só a posição, né, que nós temos aqui no nosso heteroátomo. Mas que ambos os carinhas aqui, eles vão possuir a mesma fórmula molecular. O que faz, então,
com que eles sejam moléculas diferentes, mas que essas moléculas diferentes elas vão possuir a mesma fórmula molecular. Beleza? Então, isso acaba entrando aqui na metameria. E por fim, né, nós temos um outro tipo de isômero ainda, vou colocar ele aqui, né, o nosso exemplo nós temos um outro tipo de isômero, que é a isomeria de tautomeria. Não é a mesma coisa de metameria, viu, pessoal? Isso confunde. Então, o que são os isômeros de isomeria de tautomeria? Bom, a isomeria de tautomeria ela é um tipo de isômero que acontece simultaneamente no equilíbrio entre um aldeído para enol e ela acontece simultaneamente com cetona para enol e vice-versa, beleza? Fica tendo entre esses dois tipos de isômero um equilíbrio dinâmico. Então vamos ver aqui uns exemplos para nós fixarmos essa ideia desse tipo de equilíbrio. Vou fazer aqui de preto os exemplos só para me mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Então nós temos aqui um CH3, tá? Vou pôr o H aqui em cima bem destacado. O carbono, pondo aqui ligação carbono dupla OH, ok? Deixa eu arrumar essa setinha aqui. Beleza. Então eu tenho aqui esse mocinho aqui, que é um aldeído, ok? Aqui, pessoal, deixa eu só fazer uma pequena correção aqui, que é a seguinte. Não tem nenhuma correção, não. Tava certo. Eu que estava viajando aqui. Então, eu tenho aqui esse mocinho que é um aldeído. Como que acontece, então, pessoal, esse tipo de isomeria? Para nós pensarmos no equilíbrio dinâmico, eu preciso de representar aqui o par de elétrons do oxigênio. Por quê? Esse parzinho de elétrons aqui, ele vem e chute e captura o átomo de hidrogênio. Essa ligação aqui, então, ela vem... droga. Peraí. Essa ligação aqui vem, então, e completa a ligação dupla nesse carinha, mantendo o equilíbrio dinâmico. Então, nós passamos a ter a formação do enol, representado aqui da seguinte maneira, beleza? E, como é um equilíbrio dinâmico, ou seja, está acontecendo simultaneamente, o que nós temos aqui? Nós temos a captura desse hidrogênio e a ligação, então, retorna ao oxigênio na forma de elétron. Beleza? Esse daqui é o equilíbrio aldeído e enol. Esse é o equilíbrio aldeído e enol. Só que há um outro tipo de equilíbrio dinâmico aqui, né? Ou seja, que fica acontecendo simultaneamente, que é entre a cetona e um grupo enol. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui o CH2, Hzinho aqui embaixo, C dupla O aqui desse lado e um CH3. Então, como que vai rolar, como que vai acontecer esse nosso equilíbrio dinâmico aqui? Esse equilíbrio vai acontecer da seguinte maneira.
nós temos aqui, eu preciso representar sempre os elétrons do átomo de oxigênio. Então está aqui a representação dos elétrons do átomo de oxigênio. Então nós vamos ter aqui, esse elétron vai vir aqui, ó, captura o hidrogênio e essa ligação aqui passa para cá, fazendo a dupla com esse carbono que até então tinha a carbonila. E aí, quando esse mocinho ele acontecer, quando nós tivermos esses produtos aqui, nós vamos ter um CH2C formando um enol e um CH3 aqui do lado, né? Aí, lembrando que como é um equilíbrio dinâmico, o que pode vir e acontecer então? É a ligação aqui capturar o hidrogênio e a ligação entre esses dois caras retornar aqui para o átomo de oxigênio na forma de elétron. Então, dessa forma, nós acabamos tendo o quê? Um equilíbrio dinâmico entre uma cetona e um enol. Beleza? São moléculas diferentes que estão em equilíbrio o tempo todo. Elas estão acontecendo simultaneamente umas com as outras, indicando então aqui para nós a formação de um isômero de tautomeria. Beleza, pessoal? Elas não existem separadas, elas estão sempre ali acontecendo juntas umas com as outras. Tranquilo, tranquilo? Facinho, facinho? Bem facinho, não é verdade? Então tá bom. Pessoal, com isso nós finalizamos a primeira parte, que é a de isomeria plana, mas ainda nessa sequência do capítulo 21, nós vamos começar a falar da isomeria geométrica, tá? Falando da isomeria cis-trans e também da isomeria E e Z, beleza? Então eu espero que vocês tenham conseguido aprender algo de novo. Não esqueçam de deixar aquele joinha aqui embaixo no nosso canal, beleza? Então tá bom, pessoal, é isso aí. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Te vejo lá. Tchau!